Bom dia, igreja. Bom dia. Nós estamos mais um dia que o Senhor nos permite viver e é muito bom estarmos na casa do Senhor, reunidos com os irmãos como igreja, para louvarmos e agradecermos o nome do nosso Deus, amém? Nós estamos reunidos aqui e o Senhor está presente neste lugar. Vamos desfrutar da presença do nosso Deus, ficando em pé, e vamos cantar
Vamos louvá-lo, dizendo para o Senhor todos os aspectos de que Ele é para nós, tudo o que Ele faz em nossas vidas. Vamos dizer palavras agradáveis para o nosso Deus e do nosso Deus. Amém? Do controle está o meu Deus. Ele tem o domínio de todas as coisas, porque tudo Ele fez. Ele nos fez. Nós somos criaturas do Senhor. Nós somos servos do Senhor.
Mas o Senhor, Ele não está lá no seu trono todo-poderoso e é indiferente a nós. Ele quer ter um relacionamento conosco. Um relacionamento mais profundo e mais lindo que Deus tem por nós está descrito nesse recitativo que nós vamos ler juntos. Está em 1 João 3:1. Vamos todos em uma só voz falarmos? Vamos lá? Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. De fato, nós somos filhos de Deus. Todo aquele que aceita Jesus Cristo no seu coração, ele não é somente uma criatura, ele é filho. É esse relacionamento que o Pai tem comigo e é esse relacionamento que o Pai quer ter com você. Um relacionamento próximo, um relacionamento onde ele te pega no colo, onde ele te carinha, tem palavras de carinho para contigo. E aí, todos nós que aceitamos Jesus como Salvador de nossas vidas, desfrutando desse relacionamento de pai com filho, temos que querer estar sempre na sua presença. Temos que querer estar sempre na sua casa. Temos que querer sempre estar tendo um relacionamento íntimo com o Senhor através de uma vida diária no altar do Senhor. Através da oração, da leitura da Bíblia, de cânticos, do nosso pensar, do nosso falar, do nosso agir. Isso é que estar na casa do Pai. Isso é que estar na presença do Pai. Nós temos esse privilégio de sermos filhos do nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso que criou todas as coisas, que tem o domínio, que tem o governo. Ele é o Deus da minha vida, Ele é o Deus da sua vida. E se você ainda não o tem, Ele quer ser o Deus da sua vida também. Você tem a oportunidade de conhecê-lo assim como nós o conhecemos. Esse amor imensurável que nos enche, que nos transborda, que nos leva a uma adoração diária ao nosso Deus. Você, todos nós, possamos ter o cuidado de estar buscando cada vez mais estar na presença, na casa do nosso Pai. E se você ainda não tem esse amor, que você possa querê-lo para a sua vida, possa recebê-lo na sua vida e viver na presença do Senhor. Me conheces, sabes tudo que eu preciso antes mesmo de falar. Teu amor é bem maior do que eu possa imaginar. Não quero ser só apenas o teu servo. Quero atrair teu olhar de amor, Senhor. Eu venho a ti como um filho que te ama. Tudo que eu quero é estar perto de ti. Nos teus braços eu quero descansar. Correndo irei pra te abraçar, meu Pai. Tu és a minha herança, meu Pai. A razão da minha vida, meu Pai. Tudo que eu preciso está em ti. Eu quero estar na casa do Pai, comer em tua mesa, meu Pai. Tudo que eu sou é para ti. Vivo só pra ti. Me conheces, sabes tudo que eu preciso antes mesmo de falar. Me amas, teu amor é bem maior do que eu possa imaginar.
vamos agora orar por nós. Nós somos a Igreja do Senhor, estabelecida neste lugar. E nós estaremos orando por nós, para que o Senhor seja conosco, para que o Senhor esteja colocando em nós cada vez mais sede dEle, para que nós possamos estar buscando cada vez mais a presença dEle, para nós possamos estar buscando os seus princípios para as nossas vidas. Nós sabemos que se nós nos cuidarmos, com a nossa vida espiritual, nós somos facilmente levados pelo engano. Por isso nós temos que buscar nos fortalecer no Senhor, como igreja sim, reunidos na casa, no templo do Senhor, orando uns pelos outros e orando em prol da nossa igreja. Nós estaremos orando, vou convidar a Geise para fazer essa oração em prol da nossa igreja, para que nós possamos estar unidos, buscando a nossa união, buscando estar cada vez mais consagrados ao nosso Deus, buscando as coisas que vêm do alto. Esta é a nossa oração. Pai, louvamos o Teu nome por tudo que o Senhor é na nossa vida. Louvamos o Teu nome por este dia, no qual nós estamos aqui reunidos, ó Pai, louvando e bendizendo o Seu santo nome. Nas Tuas mãos, Senhor, nós entregamos a Igreja Batista Jardim Santíssimo. Obrigada, Senhor, por tudo que essa igreja tem feito para o Teu reino. Cuida, Senhor, das nossas vidas. Cuida, Senhor, das nossas necessidades. Abençoe, Senhor, a sucessão pastoral. Que o Senhor possa estar enviando, Senhor, aquele que o Senhor quer para esta igreja. Senhor, nos dê a clareza, Senhor, nessa escolha. Que o Teu Espírito Santo possa estar sondando, Senhor, os nossos corações. E que o Senhor traga, Senhor, aquele que será bem-vindo e que fará, Senhor, de nós, crentes, ó Pai, operantes na Tua obra. Louvamos o Teu nome mais uma vez por esse dia. Pedimos perdão, Senhor, pelos nossos pecados. Aumenta, Senhor, cada dia mais a nossa fé em Ti. Nós oramos no nome santo de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Nesta hora, irmãos, nós temos um privilégio. Uma parte importante desse culto, que é ofertar ao Senhor e entregar dízimos e ofertas. Como igreja bíblica, como igreja batista, nós não compactuamos da ideia de que nós entregamos 50 para ganhar 100, 200 para ganhar 400. Não. Nós fazemos isso como um ato de adoração ao Senhor pelo que é na nossa vida. E Ele é grande. Nós iniciamos esse culto celebrando dessa forma. Então, o meu convite aos irmãos aqui, de forma presencial, aqueles amigos e irmãos que estão de forma online, que esse momento seja intenso na nossa vida, na medida em que nós temos a oportunidade de consagrar ao Senhor dízimos, ofertas, bens e vidas no altar dele. Nós cantaremos a canção e você tem a liberdade, como já o nosso combinado, você possa vir com todo o distanciamento, com todo o cuidado, ofertar e entregar ao Senhor. Celebremos ao Senhor. Firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Ele veio sim, amém. Somente Ele, mais ninguém. A Deus seja o fechar, continua seu poder, tão Deus que é.
continua sendo Deus, segurado o fogo, Ele é Deus, tudo é certo, Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Segurado o fogo, Ele é Deus. Tudo é certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Amém, irmãos? Meus irmãos, nós vamos orar consagrando dízimos, ofertas ao Senhor, vidas também. E se você tem uma questão muito pessoal, você pode se sentar. Você possa, de algum jeito, na hora da oração, o Senhor consegue identificar, porque a sua potente mão continua estendida sobre as nossas vidas. Queremos consagrar dízimos, ofertas ao Senhor, sabedores de que Deus tem cuidado de nós, irmãos. Em cada detalhe da vida, em cada momento, nos momentos simples da vida, mas nos momentos intensos, o Senhor tem cuidado de nós. Tem cuidado de Jardim Santíssimo. E quando nós falamos de dízimos e ofertas, tem sido esse aspecto também extraordinário. Para aqueles irmãos que ainda não foram ver as salas novas das crianças, é algo fantástico. Você entra ali, você fica, sabe? E isso é feito com dinheiro, sim. Não temos vergonha de dizer de que, na verdade, o dinheiro não é nosso. É o Senhor que tem nos dado por esse tempo para cuidar. Então, vamos orar? Nosso Deus, querido Pai, nós consagramos ao Senhor dízimos, ofertas, bens, as vidas, ó Deus, que se movimentaram, seja através, agora, no culto presencial, ou mesmo até da forma que nós temos pela tecnologia, da transferência bancária. Nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem sido um Deus zeloso, um Deus cuidadoso, um Deus que nos ama profundamente, e adoramos ao Senhor com tudo que nós somos, com tudo que nós temos, porque na verdade pertence ao Senhor. Obrigado pelo teu cuidado com as nossas famílias. Obrigado, a Deus, pelo teu cuidado com o Jardim Santíssimo. Obrigado, a Deus, pelo alvo alcançado de missões. Obrigado, a Deus, porque em cada detalhe da vida o Senhor tem se revelado como um Deus que nos ama profundamente. Ó Deus, que o Senhor continue multiplicando, dando, ó Deus, aos teus servos, às tuas servas, aquilo que exatamente eles precisam. Ó Deus, que nesses detalhes da vida tão especiais, o Senhor continue mostrando o teu amor, a tua graça, a tua misericórdia sobre nós. Que não nos falte o pão de cada dia, porque nós sabemos que ele vem das tuas bondosas mãos. Continua, ó Deus, abrindo portas de emprego para aqueles nossos de Jardim Santíssimo, mas também para parentes, amigos, familiares, aqueles que estão próximos de nós e que precisam, ó Deus, de uma porta de emprego. Ó Deus, que a tua presença não se ausente de nós, pois assim nós oramos, no nome que é sobre todo nome, no nome de Jesus. Amém. E aí, beleza? Que a beleza de Cristo esteja em todo o seu coração, todo o seu ser. Eu faço questão de vez em quando falar assim, porque ao seu lado você tem uma pessoa bela, não tem? Checa aí de novo, atrás, na frente, olha que coisa. Tem sim. Até quem está recém-casado, a pessoa ficou assim, mas, irmãos, isso é intenso, isso é maravilhoso, só Cristo que preenche isso aí.
mesmo de máscara assim, esse negócio de álcool gel, distanciamento, mas já esse tempo, sabe, de máscara e gel, álcool, a gente vai se livrar. A gente está orando por isso. Irmãos, antes de apresentar o terceiro candidato, eu queria só fazer aqui, não é spoiler não, mas eu queria fazer uma convocação. Olha, domingo que vem tem almoço na igreja, a conferência Transbordar, ajude aí, o cardápio, irmãos, chefes de cozinha, formados, gente boa, preparando, sabe, então venha, dá o nome lá para a irmã Delvânia. Na minha casa são 3, eu encomendei 4, olha que coisa. Então, pense, 4 quentinhas assim, especiais. Mas, meus irmãos, eu queria também pedir que aquelas irmãs, ou aqueles que gostariam, e é um apelo sincero, nós temos, e aí eu estou copiando aqui o modelo, a gente precisa falar como Jesus, né? Rogar novos obreiros. Há uma área na nossa igreja que precisa de ajuda, que é ministério com crianças. Ore, pense o Senhor. Não, eu vou pensar nisso em 2022, irmãos. A gente ainda tem muito tempo nesse sentido para ajudar agora. A gente precisa de ajuda agora. Pense sobre isso também. E, então, dito isso, eu queria apresentar aos irmãos o terceiro candidato. Ore por isso. Pastor Rogério de Resende. Pastor, pode vir. Ele mesmo vai apresentar a sua família. E depois de eu apresentar, eu preciso sair, conforme nosso combinado. Ele vai estar conosco hoje pela manhã, à noite, quarta-feira que vem, domingo que vem pela manhã e noite. Domingo que vem pela manhã você vai ter a oportunidade, como igreja do Senhor, fazer aquela sabatina, os irmãos já conheceram, e à noite, domingo que vem, a gente tem ceia do Senhor. Por isso também que a gente não fez ceia no primeiro domingo. Pastor Rogério é pastor da igreja de Penha Circular, é um homem de Deus, tem o seu coração na obra do Senhor, então dê essa atenção, esse carinho, e todo esse processo, irmãos, nós temos apelado aos irmãos, todas as fases, com pé de igualdade para todos os candidatos, nós estamos fazendo debaixo de oração. Então, que o Senhor nos abençoe, que você possa estender a sua mão para cá, e aí ele vai, no final do culto, ele vai estar sempre ali à porta, cumprimentando os irmãos, enfim, como todos os outros fizeram. Então, vamos orar pela sua vida, ele tem a tranquilidade, a liberdade de depois apresentar a sua esposa, os seus filhos, e que o Senhor nos ajude, debaixo de oração. O processo está quase que numa fase que eu diria de 70%, está caminhando para o fim. Mas, meus irmãos, nós precisamos continuar orando. Oremos. Nosso Deus, querido Pai, nós abençoamos a vida de Rogério, teu filho, teu servo, aquele que o Senhor chamou para o ministério da palavra, e o Senhor conhece todo o seu coração. Que o Senhor o abençoe nesta palavra e o que o Senhor colocou no seu coração. Nós, como igreja do Senhor, possamos aprender e colocar em prática. Nós assim os abençoamos. No nome de Jesus. Amém. O Senhor Rogério tem a palavra. Meus irmãos, que a gente participe de quarta-feira e domingo. Estamos juntos para a glória de Deus. Amém? Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs. Graça e paz da parte de Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador. Amém? Uma alegria muito grande, meus amados, estar com vocês nesse domingo pela manhã, dia do Senhor, dia de celebração, dia de adoração, dia de reencontro com os irmãos e dia de nós podermos imergir nossos corações nas águas que fluem do trono de Deus. Eu tenho, desde que cheguei aqui, adorado ao Senhor junto com os amados, e é bom louvar ao Senhor, bom adorar ao Senhor, e eu tenho uma convicção, e essa convicção ficou muito forte, muito mais forte, desde que nós começamos juntos a adorar. Deus está presente nesse lugar. Amém? Graças ao Senhor. E a sua presença nos cura, nos transforma, nos restaura. Eu quero agradecer aos irmãos pelo carinho, pela atenção, pela oportunidade. E eu estou convicto, irmãos, de que, independente daquele candidato que for eleito por esta igreja, eu tenho a convicção
de que o Senhor tem cuidado da Igreja Batista de Jardim Santíssimo e cuidará em todo o processo, e após os irmãos elegerem seu novo obreiro, Deus continuará cuidando, agindo e abençoando, porque aqui, desde o primeiro dia que eu cheguei para conversar com a comissão de sucessão ministerial, eu encontrei uma igreja viva, uma agência do reino de Deus, um povo amado que ama ao Senhor e que quer servir a Deus. Então, meus amados, eu sei que Deus está conduzindo todo esse processo. Meu coração está em paz. Eu quero encorajar você, encorajar a igreja, para que todos nós tenhamos paz e saibam que o Senhor está cuidando e o melhor dele já está reservado para esta igreja, para as nossas vidas, no nome de Jesus. Creiamos nisto e descansemos nestas convicções. Eu estou acompanhado hoje, diria você, muito bem acompanhado pela minha família. Eu queria que você conhecesse a minha família nessa manhã. Vou pedir ali a minha esposa, a Aline, e meus filhos, Miguel e Daniel, que fiquem de pé. Ali está a minha esposa, a Aline, amor de minha vida, a companheira de jornada, companheira de ministério. O rapaz maiorzinho ali é o Miguel. Miguel, meu filho amado, meu primogênito. E o mais baixinho ali, o menorzinho, é o Daniel. Bênçãos de Deus na minha vida. Daniel é o meu segundo filho. E eu digo lá em casa sempre que o Miguel é aquele vento suave e o Daniel é aquela tempestade, né? Nunca um filho é igual ao outro. Mas esses dois meninos são alegrias para a minha vida, para o meu casamento. E a Aline, esposa amada, preciosa de Deus, que o Senhor trouxe para mim como um presente. Tenho convicção disso, meus irmãos. Pode sentar, Aline, Miguel, Daniel. Eu, nesse tempo, meus irmãos, como o pastor Isaías falou com vocês, eu tenho pastoreado já há 15, quase 16 anos, a Igreja Batista Penha Circular, e eu me encontro em um tempo, em um momento de transição. Independente das ações de Deus e das histórias que o Senhor tem construído, tanto em Jardim Santíssimo como em Penha Circular, eu me entendo como ministro do Evangelho, como obreiro do Senhor, em transição por entender que a vida é composta por ciclos e existe tempo para todo propósito debaixo do céu. Então, nestas convicções, em oração, em profunda dependência do Pai, esta é a minha situação hoje, e alguns irmãos terão oportunidade de conhecer a Igreja Batista Penha Circular, uma igreja muito graciosa, muito amável, tanto é que tem tido paciência comigo nesses últimos 15 anos. É uma troca, uma relação de mutualidade e de ministração mútua, mas no entendimento de algumas direções do Senhor, eu tenho disposto meu coração a viver esse tempo de transição, e por isso eu estou aqui com os irmãos, debaixo da graça do Senhor. Mas eu preciso, nesse dia, compartilhar com você a palavra de Deus. E eu separei para essa manhã um dos textos, daqueles que eu chamo um texto clássico para a minha espiritualidade, para a minha comunhão com o Senhor, e eu quero compartilhar com você nessa manhã. Por isso, peço que você abra a tua Bíblia no Evangelho de Lucas, por favor. Evangelho de Lucas, no capítulo 24. Eu quero pensar nessa manhã sobre reencontros que curam nossas vidas. Reencontros que saram o nosso coração. Reencontros necessários nesta bênção que é a vida cristã, que é a nossa caminhada com Jesus. Todos nós somos aqueles que, nos Atos dos Apóstolos, eram conhecidos como os do caminho. Nós somos do caminho. Nós estamos envolvidos nesse projeto do seguimento de Jesus. E nessa caminhada com Cristo, alguns reencontros, alguns momentos são profundamente necessários e salutares, diria eu. Lucas capítulo 24, leremos a partir do verso 13. Eu posso beber uma dessas águas aqui? Ah, obrigado, irmãos. A palavra de Deus nos diz assim: naquele mesmo dia,
2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Eles iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. E aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Versículo 18. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo: és tu o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? E ele então lhes perguntou quais. E eles explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isto, é já este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Versículo 25, então Jesus lhes disse: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o. Tendo partido, lhes deu, e então se lhe abriram os olhos, e o reconheceram. Mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então, os 2 contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Até aqui, meu amado e minha amada, vamos orar? Senhor, estamos diante da Tua palavra e aquietamos mente e coração para Te ouvirmos. Tiramos, ó Pai, nossas sandálias, porque este lugar se torna terra santa, porque Tu estás presente aqui. A Tua presença nos santifica e a Tua presença santifica esse momento. Por isso, ó Pai, nós rogamos que o Senhor fale conosco nessa manhã e que o nosso coração seja como terra fértil, boa terra, recebendo a Tua semente e frutificando a 100, a 60 e a 30 por 1. Abençoa-nos, Pai, e que a Tua palavra seja liberada sobre nossas vidas para nos curar e nos tornar mais parecidos com o Filho ressurreto de Deus, a quem adoramos e no nome de quem oramos, o nosso Senhor Jesus. Amém e amém, Senhor. Esta passagem, meus irmãos e minhas irmãs, é muito conhecida, minha e sua, com certeza. Alguns momentos de nossa trajetória cristã, nós lemos esta passagem, nós visitamos este texto, nós refletimos sobre esse texto, e eu gosto de pensar
nesta passagem, deste reencontro destes dois discípulos com Jesus, quando iam para Emaús, como aqueles eventos que eu chamo, que eu falo, que são os eventos que compõem a agenda pós-ressurreição de Jesus. Nós sabemos que Jesus, durante 3 anos intensos, 3 anos poderosos, ele proclamou a mensagem do reino de Deus, ele proclamou o evangelho, a salvação mediante a fé, e nesse período de 3 intensos anos, Jesus fez alguns movimentos que nos comunicam grandes verdades. E um deles, justamente, foi, ele separou para si discípulos, seguidores, uma equipe que seria por ele capacitada, uma equipe que seria por ele preparada para continuar a missão. E nós, meus irmãos, que aqui estamos em Jardim Santíssimo, nós que aqui estamos em Penha Circular, nós que aqui estamos no Brasil, nós somos fruto desta ação de Jesus na história e através de seus discípulos, através da igreja, porque no grupo, no colégio apostólico original, nós vemos o esboço, nós vemos os traços iniciais daquilo que viria a ser a igreja. Jesus, em Mateus, falando também aos discípulos, ele vai se referir a essa igreja como eclésia, como assembleia, como os que foram chamados para fora pela primeira vez, dizendo que sobre esta rocha edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E nós vemos em Atos capítulo 2, a igreja nascendo de fato na descida do Espírito Santo. Mas importante para nós, meus irmãos e minhas irmãs, principalmente quando nos colocamos para refletir sobre a palavra de Deus, é examinarmos alguns momentos do ministério de Jesus e suas intervenções em direção e em relação aos seus discípulos. E aqui nós estamos após o momento ápice do ministério de Jesus. Que momento ápice foi este? A sua obra redentora, a sua obra vicária, a sua obra de salvação. Jesus tinha muito claro em sua mente que ele nascera para morrer, e não morrer em vão, mas morrer por nós. E nós lemos o texto hoje, 1 João diz para nós, vede como é grande o amor concedido a nós pelo Pai. E João comprova essa tese dizendo o seguinte, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E como nós fomos feitos filhos de Deus? Mediante a obra redentora de Jesus. Ele é o Filho unigênito e nós somos filhos por adoção. E mediante a sua obra salvadora, fomos salvos, resgatados, regenerados, recebemos o Espírito Santo e podemos clamar hoje, Abba, Pai. E meus amados e minhas amadas, nestas convicções que formam o alicerce de nossa caminhada com Cristo, nós precisamos continuamente exercitar o ato e o hábito de buscarmos na palavra orientações, recursos, subsídios, para que nós continuemos caminhando com Cristo. E aqui então, Jesus, após entregar a sua vida na cruz do Calvário, de fato estar morto, ser sepultado, aqui nesse episódio já são 3 dias após a morte e o sepultamento de Jesus, nós nos encontramos com esses 2 personagens, com esses 2 discípulos que estão saindo de Jerusalém e estão se direcionando, caminhando para uma aldeia pequena chamada Emaús, uma distância de 11 quilômetros, 10 a 11 quilômetros entre Jerusalém e Emaús. Jesus, antes de entregar a sua vida, sempre orientou seus discípulos que permanecessem juntos, que estivessem em Jerusalém e que esperassem a promessa do Consolador. Mas estes discípulos, nesse momento, esses seguidores, neste momento, tomam uma atitude diferente da orientação original de Jesus, e eles vão para Emaús. Eu quero então convidar você a caminhar junto comigo e com esses 2 discípulos em direção a Emaús, para que ao final desta reflexão bíblica, nós voltemos com eles para Jerusalém. Porque existem algumas nuances nesse texto que precisam ser observadas por nós. Quais sentimentos, meus irmãos, quais realidades
que permeiam e que orientam, que norteiam a ação desses discípulos. E por que eles saem de Jerusalém e por que buscam algum refúgio, algum alento, algum acolhimento em Emaús? É interessante que Jerusalém é lugar de paz. Esse é o significado da palavra. E Emaús é um lugar, e esse termo Emaús significa lugar de águas quentes. Talvez um lugar mais confortável, talvez um lugar mais restrito, talvez um lugar de mais acolhimento, de mais proteção, de descanso. Nós precisamos buscar no texto o significado de Emaús para esses discípulos. Porque eles saem do alvoroço, dos últimos dias e acontecimentos que se deram em Jerusalém, e eles buscam um lugar mais tranquilo, um lugar menor, um lugar silencioso. E por quê? E para quê? Por isso, então, eu disse a você que nós precisamos olhar para o texto com muita atenção. O coração desses discípulos estava tomado pelo desânimo, pelo desalento, pela frustração, pelo sentimento de fracasso. E por que eu digo isto, meu amado e minha amada? Esses dois discípulos, como os outros do grupo de seguidores original de Jesus, eles investiram 3 anos de sua história, 3 anos da sua vida. Eles creram na palavra de Jesus. Eu gosto quando a Bíblia nos diz que aqueles que foram chamados, deixando tudo, o seguiam. Não dá para seguir Jesus trazendo consigo uma bagagem. Hoje pela manhã, quando eu vim para cá, nós preparamos uma mochilazinha com algumas situações, porque temos 2 crianças. E você sabe, meu amado, minha amada, quando você tem crianças, você, para onde for, você tem que levar algumas questões, e sempre a necessidade de uma bagagem, de uma mochilinha, de uma questão. Mas para seguir Jesus, nós não podemos trazer conosco bagagens. Nós temos que deixar tudo que antes estava presente em nossas vidas e nos afastava de Deus para segui-lo, e tão somente segui-lo e fazer dele o foco de nossa vida, o cerne de nossa vida, o nosso Senhor e Salvador, nosso Rei, o amado de nossa alma. É uma questão inegociável, irmãos. Uma questão inegociável. E nesse texto que nós lemos, esses 2 discípulos se encontram assim. Dedicamos 3 anos. Eu posso imaginar, eu posso conjecturar os sentimentos deles. Os melhores anos de nossas vidas. Nós andamos com o Senhor, com o Deus encarnado, com o Messias prometido. Nós vimos sinais, prodígios, e o melhor disto tudo, nós ouvimos as suas palavras, e as suas palavras para nós trouxeram vida, significado. Suas palavras nos libertaram e nos salvaram. Como foi precioso andar com Ele. Mas, quando esses discípulos dispõem o coração para irem para Emaús, eles estão profundamente desalentados e decepcionados e frustrados. Frustrados com Deus, frustrados com a vida, decepcionados. Nós investimos 3 anos, nós cremos nele, mas ele morreu. Nós até pensamos que ele seria aquele Messias bélico, militar, que se levantaria contra Roma e conduziria nosso povo em uma reação de violência, de resistência militar, e nos libertaria, mas não, ele pregou uma palavra de amor, de reconciliação, de reino de Deus. O meu reino não é deste mundo, mas agora ele morre, e esses 2 discípulos estão desalentados. O que faremos agora de nossas vidas? E sabe, meu irmão e minha irmã, é muito importante e muito precioso quando estamos em uma celebração como esta, porque vez por outra, na caminhada cristã, nós também nos sentimos assim, desanimados, desmotivados. Parece que as circunstâncias da vida nos afastam do Senhor, tornam as palavras do Senhor mais longínquas, mais distantes para nós. Parece que esquecemos o Deus a quem servimos, parece que esquecemos de quem de fato é o nosso Salvador. Decepções, as orações que parecem não ser ouvidas,
Os processos que nós colocamos diante de Deus em súplica, em intercessão, e nós, na caminhada com Cristo, olhamos para o lado e vemos um irmão sendo abençoado, vemos uma família sendo restaurada, e nós perguntamos: e eu, Senhor? Quando vai chegar a minha vez? Quando vão chamar a minha senha? Quando a minha resposta vai chegar? Oro pela salvação do meu filho há 20 anos, oro pela restauração do meu casamento há 10 anos, eu oro por uma porta especial de emprego há tanto tempo, e Senhor, por que o Senhor não me responde? E mais ainda, meus irmãos, existem momentos que nós nos decepcionamos com situações das mais diversas. Somos igreja de Jesus, e quem pensa que igreja é a comunidade da perfeição, está cometendo um grande engano. A igreja é a comunidade dos santos, daqueles que foram salvos pela graça, mas são pecadores que foram salvos, mas vivem um processo de santificação, de transformação, e esse processo é gradativo, paulatino, para a vida toda. E muitas vezes, irmãos, nesse processo de santificação, nós nos encontramos, nos deparamos com falhas alheias. Porque uma comunidade como essa é uma comunidade relacional, e relacionamentos pressupõem o quê? Expectativas. E expectativas nos conduzem a decepções. E chegamos, de repente, em um contexto como esse, e ouvimos uma palavra que não esperávamos. Alguém responde ao nosso cumprimento com um tom que nós não nos agradamos e, estou decepcionado. O pastor direciona uma questão que nós não concordamos muito. A liderança toma um sentido que nós achamos meio complexo. Eu não quero mais. Vou pendurar as chuteiras. Eu sei que não acontece em Jardim Santíssimo, mas em Penha Circular já ouvi algumas vezes: pastor, já fiz muito para Deus. Já fiz tanta coisa para o Senhor, e é tempo de eu descansar. E eu tento conversar e dizer: meu irmão, nosso descanso não é aqui. Aqui nós somos peregrinos, forasteiros, nós estamos em missão com Deus. Enquanto aqui estivermos, precisamos fazer a obra de Deus, nos unir a Deus naquilo que Ele está fazendo. O nosso descanso é na Jerusalém Celestial. Mas quantas vezes a decepção, o desânimo, o desalento tomam o nosso coração, tal qual tomaram o coração desses dois discípulos. Talvez você esteja assim nessa manhã. Talvez você tenha entrado por essas portas dizendo para o Senhor: estou muito desanimado, Senhor, eu nem queria estar aqui hoje. Talvez você, meu querido, esteja nos acompanhando pela internet e diga: olha, eu estou assim. Na verdade, eu nem fui ao culto hoje porque eu estou assim, desanimado, e preferi assistir o culto de casa, prestar o culto de casa. Mas, meus irmãos e minhas irmãs, o Senhor, esse texto ele é libertador, porque a primeira questão que esse texto me mostra, eu quero compartilhar com você, é que todos nós somos suscetíveis a grandes lutas, a momentos de desânimo, a situações que nos trazem profunda adversidade. Todos nós estamos suscetíveis ao enfraquecimento, ao desânimo, mas nós não podemos permitir que tais realidades moldem, rejam as nossas vidas. Porque o Filho de Deus, a Filha de Deus, vive pela fé, é sustentado pela graça, e vive na dependência do Senhor. É o Senhor que nos guia, é o Senhor que nos cura. E aí então eu posso conduzir a nossa reflexão para um segundo momento. E qual é o segundo momento? Eles estavam profundamente desanimados. Eles estavam profundamente desalentados, enfraquecidos. E o que eles fazem? Eles saem de Jerusalém e vão para Emaús. O que isso significa? Desistência. O que isso significa? Retrocesso. O que isso significa? Tirar as mãos do arado. O que isso significa? Abandonar as redes. O que isso significa? Eu vou dar um tempo para mim. Eu vou pensar em mim, eu vou cuidar mais de mim. E em nenhum momento, irmãos, a Bíblia nos orienta para que nós não tenhamos um cuidado conosco. Aliás, Paulo fala isso a Timóteo: cuida de ti mesmo e da doutrina. Precisamos estar saudáveis para multiplicarmos saúde e servirmos ao Senhor. Mas nós estamos imersos, inseridos em uma cultura egoísta e hedonista. E quantas vezes eu e você sentimos o desejo de abrirmos mão de tudo, como dizem alguns, chutar o pau da barraca,
romper com tudo, com todos, e ir para Emaús. Chega de Jerusalém. Eu quero ir para Emaús, porque em lugar de águas quentes, talvez eu encontre um pouco de paz. Só que o lugar de paz é Jerusalém, mesmo que ela esteja conturbada, porque a ordem do Senhor foi para que os discípulos estivessem em Jerusalém, perseverando e aguardando o Consolador, o Paráclitos. Pois bem, meus irmãos, eles tomam esse caminho para Emaús e, de forma inusitada, um ilustre e glorioso estranho vai ao encontro deles. Quem? Jesus Cristo ressurreto. Porque a igreja é a comunidade da ressurreição. Nós cremos na ressurreição. Eu posso ouvir o teu amém nessa manhã? E porque Jesus ressuscitou, querido, querida, nós também ressuscitaremos. Receberemos um corpo glorificado e estaremos com Ele eternamente. Mas enquanto Ele não vem, o que fazemos? Mergulhamos na missão de Deus. E Jesus ressurreto vai ao encontro dos discípulos. E esta é mais uma verdade que eu destaco para você nessa manhã. O Senhor sempre vem ao nosso encontro, em meio aos nossos desertos, em meio às nossas dificuldades, em meio às nossas lutas. O Senhor foi ao encontro dos discípulos, não foi reconhecido por eles de imediato, mas puxou uma conversa. E eu gosto quando Lucas nos traz a narrativa de um contato profundamente pedagógico de Jesus com os discípulos. O que está havendo? Por que vocês estão tristes, desanimados, indo para Emaús? Eles param um pouco chocados. Você é o único desavisado que não sabe o que aconteceu em Jerusalém nesses dias. E Jesus, de forma terapêutica, fala com eles: me digam o que houve. E eles começam a abrir o coração. Aqui então nós precisamos receber uma lição muito profunda. O Senhor veio ao nosso encontro para nos restaurar, para nos curar. E estes reencontros produzem vida para nós, mas nós precisamos e nós podemos abrir a alma, derramar o coração diante do Senhor em oração, em súplica e dizer: Senhor, está doendo. A minha dor é esta. O meu conflito é este, a minha crise é esta, a minha decepção é esta, eu estou assim por este motivo, Senhor, foi isto que aconteceu comigo. Verbalizar a dor é a porta de entrada para um caminho de cura. E é exatamente isto que Jesus faz com os discípulos que estavam indo para Emaús. E nesta manhã, meus irmãos, o Senhor está presente aqui, nós cremos nisto, e o Senhor quer ouvir o nosso clamor, o Senhor quer ouvir o teu clamor, o Senhor quer contemplar o teu coração, porque só Ele pode restaurar tuas forças, só Ele pode restaurar a tua alegria, só Ele pode restaurar o teu ânimo, o teu ardor para servi-lo, e servimos a Deus enquanto servimos as pessoas. É muito importante dizer isso, porque hoje existem algumas frases que estão em moda. Uma delas é: eu quero Jesus, mas não quero igreja. E é impossível você abraçar o cabeça sem abraçar o corpo. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja é a manifestação visível e histórica do reino de Deus. Se o mundo pode ver Jesus, ele pode ver Jesus somente através da igreja. A salvação não está na igreja, mas a igreja recebeu em confiança a mensagem de salvação. É Jesus quem salva, mas somos nós que precisamos bradar aos quatro cantos: Jesus Cristo é a única esperança. Vocês encerraram a campanha de missões nacionais recentemente. E essa frase, essa verdade, Jesus é a única esperança, é verdade para o mundo, mas é verdade para nós também, para mim e para você. Para você que chegou nesse culto desanimado, pensando em ir para Emaús, Emaús não é o teu lugar. Meus irmãos, até que horas eu posso ir? Quanto tempo eu tenho? Porque o pastor Isaías disse que eu tinha 2 horas, é verdade isso? Eu posso ir com os irmãos 2 horas de pregação? Posso ouvir o amém da igreja? Olha, é a primeira vez que eu ouço um amém, quando eu faço essa piada sem graça sempre, sabe, gente? E sempre eu ouço um amém assim, desanimado. Quando eu ouço o amém, eu ouço o amém bem desanimado. Amém, entre os dentes. Vocês me deram um amém tão forte, tão bonito, mas eu não vou usar 2 horas não, fique tranquilo.
Já estamos caminhando para encerrar. Mas, meus amados, Jesus leva os discípulos a abrirem o coração, derramarem o coração diante dele, contarem todos os casos, os fatos. E é interessante que os discípulos falam assim: hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Sabe por que eles falam isso? Porque para os judeus havia uma crença de que a alma deixava o corpo no 3º dia após a morte. Então, quando eles falam isso, eles estão dizendo o seguinte: nós até esperamos 3 dias para ver se ele ressuscitaria. Mas já é o 3º dia, a alma já deixou o corpo, e nós estamos decepcionados, nós estamos frustrados em tudo aquilo que nós cremos e investimos. Nós fomos enganados, nós fomos frustrados em nossas expectativas. Hoje já é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu, ou seja, não tem mais jeito, não tem mais esperança. Mas Jesus, é interessante o modus operandi de Deus. Deus age em nossas vidas, especialmente nos momentos que nós olhamos para as circunstâncias, para os lados e dizemos: não há mais jeito, não tem mais esperança, agora acabou tudo. Exatamente nestes momentos é que nós vemos a intervenção de Deus e a manifestação poderosa do Senhor. Jesus estava presente entre eles, ressurreto, glorioso, poderoso, e eles tão mergulhados em tristeza, tão mergulhados em desânimo, tão mergulhados, meus irmãos, na decepção, eles não conseguiam enxergar quem estava diante deles. E sabe, meu querido, eu já passei por isso. E você também. Existem situações em nossas vidas que nós estamos tão focados nas circunstâncias, nos problemas, nas dores, que nós ficamos como que impedidos de ouvir a voz de Deus, de perceber Deus agindo, de perceber Deus atuando, e até chegamos a pensar assim: Deus se esqueceu de mim, Deus me abandonou. Mas nós cantamos neste culto que Deus é o nosso Pai e que nos ama com um amor inexplicável. Se existe uma impossibilidade nesta dinâmica de nossa caminhada com Jesus, a impossibilidade é a seguinte: o Senhor te abandonar e o Senhor me abandonar. O Senhor não nos abandona. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Palavras de Jesus. Você não está sozinho, meu querido. Você não está sozinha, minha querida. O Senhor Jesus, tal qual foi ao encontro dos discípulos que caminhavam para Emaús, o Senhor vem ao nosso encontro nessa manhã para nos acolher como Pai, nos trazer para junto de seu peito e falar ao nosso coração. Eu tenho 2 garotos, vocês viram ali. É interessante quando eles se machucam. Pai, mãe, a maioria das vezes é mãe, e você que é mulher sabe disso. Mãe tem açúcar, né? Mas lá em casa também rola às vezes: pai, eu digo, eu machuquei, e você dá aquele beijo, você acolhe, você acalma. Como nós precisamos dessa ação de Deus. É justamente isso que Deus faz com os discípulos no caminho de Emaús. Eles abrem o coração. E aí então, meu irmão e minha irmã, Jesus começa em uma ação libertadora e terapêutica, começa a expor-lhes a palavra, relembrá-los de tudo o que eles haviam aprendido em 3 anos. Nós, em muitos momentos, precisamos passar por uma revisão de Deus para sermos lembrados de quem Ele é, a quem nós servimos, de onde Ele nos tirou e quais são os planos, os propósitos que Ele tem para nossas vidas. Aliás, o Senhor nos diz: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. É o Senhor que sabe de nossas vidas. Nós supomos a nossa vida, mas Deus sabe a nossa vida, e Deus sabe para onde quer nos conduzir e para onde está nos conduzindo. Você crê nisso, meu irmão? Jesus expõe a palavra. Desde o Antigo Testamento vai expondo, desde a lei,
passando pelos profetas, vai lhes falando sobre si mesmo, porque o Antigo Testamento falava desse Messias que viria, e o Messias está diante dele, eles caminharam com o Messias, mas o sofrimento aplacou aquele ardor no coração e não permitiu que eles percebessem a grandeza de Jesus. E Jesus então propõe uma revisão, começa a expor-lhes a palavra, e eles chegam em Emaús. Talvez nessa manhã Deus tenha trazido você a este lugar, para avivar no teu coração as palavras que você já recebeu, a palavra que você conhece, a verdade que você conhece. Talvez nessa manhã o Senhor tenha trazido você aqui para fortalecer a tua fé, para curar tuas emoções, e para segurar na tua mão, e te colocar de pé. Eles chegam em Emaús, Jesus faz menção de seguir adiante, eles falam, não, muito tarde, fique conosco. Eu quero aqui apenas nesse ponto dizer como eu e você precisamos da presença do Senhor. Fica conosco, Senhor, já é tarde. Eles não haviam percebido ainda quem estava com eles, mas eles se sentiam bem naquela presença. Você precisa da presença de Deus, encha a tua vida da presença de Deus, seja um homem de oração, uma mulher de oração, um jovem de oração, um adolescente de oração, um ancião de oração, ore, busca o Senhor, encha a tua vida de Deus, porque, meus irmãos, se nós não formos cheios de Deus, da sua presença, de sua graça, viver não é fácil. Nós estamos, como humanidade, atravessando um tempo pandêmico. Graças ao Senhor, começamos a ouvir agora algumas boas notícias com o advento da vacina e etc. Começamos a ver um recuo gradativo, mas, meus irmãos, passamos um ano trancados sem saber o que aconteceria. Situações que nos fragilizam. E como sobreviver a essas situações? A presença de Deus é que nos sustenta. Eles entraram em casa, e na refeição, que simbolizava para o grupo de discípulos a comunhão, nós teremos a alegria de celebrar semana que vem a ceia do Senhor. A ceia é um símbolo visível de uma comunhão invisível, que temos uns com os outros e, antes de tudo, com Deus, o nosso Pai. E na refeição, aquele estranho ilustre abençoa o pão e parte o pão. E a Bíblia diz que no partir do pão é na comunhão, é na presença, é na imersão na presença de Deus e é na comunhão com os irmãos que nós vemos a glória do Senhor. Quando Jesus parte o pão, eles reconhecem ser Ele o Cristo. E aí então, Jesus com esse corpo glorificado, desaparece dentre eles. É a presença de Deus. É a nossa comunhão com Deus, e ouçam-me, a nossa comunhão com a igreja do Senhor. Nós precisamos dessa realidade aqui, irmãos. Nós precisamos da igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Não é fácil ser igreja, nem sempre é fácil ser igreja. Na verdade, na maioria das vezes, não é fácil ser igreja. Por quê? Eu vou te explicar por quê. Dá uma olhadinha discreta para o lado, não fala nada. Só dá uma olhadinha para o lado. É por esse motivo que é difícil ser igreja? Não somente. Mas se você tivesse um espelho agora, você veria o maior motivo porque é difícil ser igreja. Eu tinha um professor que dizia assim, de perto ninguém é normal. De perto ninguém é normal, Rogério. Me lembro de uma história que eu sempre conto quando falo de igreja. Seminário do Sul, dia de prova, idos de 2000, as cadeiras enfileiradas, aluno após aluno, seminarista não cola, amém, glória a Deus, pessoal enfileirado, sala em silêncio, professor sentado à mesa lá na frente, e aquele silêncio, o pessoal fazendo a prova, aquele clima de tensão, de repente o silêncio é rompido por um brado, ai! Ai, minha cabeça! Ai, minha cabeça! O professor assustado se levanta, diz, o que houve, gente? É um aneurisma? Alguma coisa assim? Não, ele mordeu a minha cabeça. O que tinha acontecido, irmãos, é que o colega de trás havia mordido a cabeça do colega da frente. O professor olhou aquilo assustado. Gente, que isso?
Meu filho, o que houve? Por que você mordeu seu colega? Pastor, quando eu fico nervoso, a minha tendência é morder quem está perto. Você entende, irmãos? Imagina esse camarada na igreja, em uma assembleia administrativa, mordendo os diáconos, mordendo os líderes. De perto ninguém é normal, meus irmãos. Mas, querido, a despeito de nossas esquisitices, nós precisamos da comunhão que emerge do corpo de Cristo. No partir do pão, eles já conhecem o Cristo ressurreto. E eu encerro então a palavra nessa manhã com esse último ponto que o texto nos ensina. Eles conversam, era Jesus. A nossa esperança não foi em vão, a nossa fé não foi em vão, Ele não nos enganou, nós não investimos 3 anos de nossas vidas em vão, Ele ressuscitou, porque, meu irmão e minha irmã, o Senhor não nos engana, o Senhor não abandona a nossa fé, o Senhor não nos livra, não nos larga, sozinhos na vida. O Senhor sempre está conosco, e mesmo que pareça demorar a resposta, mesmo que nós enfrentemos vales profundos, desertos agressivos, mesmo que você esteja em um tempo de oração, e você está esperando a resposta, e no seu tempo, no seu cronos, a resposta está demorando, Deus não nos decepciona, Deus não nos abandona, e até o silêncio de Deus é uma resposta poderosa para transformar o nosso caráter. Os discípulos, inebriados pela revelação do Cristo ressurreto, sabe o que eles fazem? Eles já estavam em Emaús, eles já estavam instalados, já era tarde, mas sabe o que eles fazem? Não obstante a hora avançada, eles voltam para Jerusalém para reencontrar os amigos, os discípulos e para retomarem a missão. Eles voltam para Jerusalém para esperarem o Paráclitos, o Espírito Santo, e para retomarem a visão e a missão que Jesus lhes tinha comunicado e confiado. A minha oração nessa manhã é que, se você está indo para Emaús, você faça a meia volta. É que, se você já está instalado em Emaús, você volte para Jerusalém, porque ainda existe uma grande missão que está acontecendo entre nós. Deus está em missão. E qual é a missão de Deus? Reconciliar consigo toda a humanidade, toda a criação, trazer redenção, perdão de pecados. Deus está em missão, o seu instrumento é a igreja, nós estamos em missão com Ele, sem Ele não fazemos nada, nós apenas nos unimos a Ele naquilo que Ele está fazendo. Deus tem grandes obras para realizar aqui em Jardim Santíssimo, Deus tem grandes obras para realizar através desta igreja. Esta comunidade, este bairro, precisa conhecer mais e mais a glória de Deus através desta igreja e da vida de cada irmão e cada irmã. Então, meu querido e minha querida, não perca tempo em Emaús, mas volte para Jerusalém, que Jerusalém é o teu lugar. Retome a tua missão, e que o Senhor fortaleça o teu coração nessa manhã, o Senhor cure o teu coração, renove tuas forças, renove a tua fé, te dê alegria e volte a te usar, ou continue te usando poderosamente para a glorificação do nome dEle. Que o Senhor te abençoe grandemente. Obrigado, meus irmãos, por esta oportunidade. Conforme eu prometi, eu não usei as 2 horas que vocês disseram aquele amém tão abençoado, mas que Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Amém. O convite dessa manhã para que voltemos a Jerusalém, voltemos ao local de comunhão com o Senhor, porque Ele é tudo o que a gente precisa, Ele é o nosso respirar, Ele é o nosso alimento. Que essa canção seja a nossa oração para que o Senhor continue a tratar em nós o que Ele já falou durante a ministração da sua palavra. Feche seus olhos, cante essa canção como uma oração ao Senhor. Este é o meu respirar, este é o meu respirar.
vivendo em mim. E este é o meu pão. E este é o meu pão. Tua vontade feita em mim. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão. Jesus, tu és meu pão. Tua vontade feita em mim. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Amado meu, eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Este é o meu respirar. Este é o meu Amém? Glórias ao Senhor. Que voltemos ao lugar mais próximo, mais junto do Senhor. A gente tem algumas comunicações para fazer. Depois o pastor Rogério volta para interpretar a bênção sobre nós. E a gente continua em atividade. Fechamos o mês de setembro tão ativo, tão lindo. Hoje à noite é o último dia para você fazer sua oferta de missões nacionais, para a gente fechar e perceber quantas milhas náuticas o nosso barco avançou, até quantos quilômetros nós vamos saindo daqui de Jardim Santíssimo, cada real uma milha náutica. Então a gente vai dar esse resultado hoje à noite, em nome de Jesus. Então você já pode fazer sua oferta. A gente tem acontecendo aí
semana que vem, o Almoço Transbordar, nossa conferência em novembro. Já estamos nos movimentando, já temos alguns... Vou aguardar um pouquinho. Foi, família. Nós temos já alguns irmãos que já encomendaram o seu almoço. A gente vai fazer o almoço na semana que vem, então é importante que você encomende, porque a gente vai fazer a quantidade de acordo para não extrapolarmos, né? E não perdermos aí comida, que é algo que é tão caro hoje em dia, e há pessoas que estão sofrendo sem. Então a gente vai fazer de acordo com a sua encomenda. Procure Delvânia, hoje à noite a gente vai encerrar para poder se programar para a semana. Procure Delvânia, faça logo sua encomenda do seu almoço retirada domingo que vem após o culto da manhã aqui da igreja. Quero que você assista um vídeo rápido de um convite especial para você, homens da igreja. Dia 30, às 15h45 da noite, pastor Anderson Maciel, pastor da Primeira Igreja Batista de Vila da Penha, que fez um trabalho com homens fantástico na PIB de Campo Grande, quando era pastor de famílias ali. Ele vem falar para você que é homem de qualquer idade, é isso? Homem, venha dia 30, às 15h45, uma palestra especial para os homens. Você não pode ficar de fora, tá bom? A gente tem mais um recadinho, que é, queria que virasse ali para mim, Gabriel. Sim, a nossa conferência Transbordar. Irmãos, fizemos em 2019, 2020 não fizemos em função da pandemia, estamos voltando com a conferência Transbordar, novembro, que é o mês da música. E desse ano nós faremos em 2 cultos, por causa ainda de distanciamento, para a gente não ficar naquela expectativa de igreja muito cheia num final de semana só. Faremos no primeiro domingo de novembro e no último domingo de novembro. 7 de novembro, às 19h30, primeiro domingo, estaremos recebendo Jonathan Bastos. Jonathan Bastos é um adorador, um guitarrista que toca guitarra com os pés. Ele é deficiente físico, adora o Senhor com seu dom, com seu talento, toca teclado, toca guitarra. Da forma como o Senhor o criou, ele adora ao Senhor. Ele vai estar aqui ministrando louvor conosco dia 7. Palavra da irmã Elaine Brito, muito conhecida da nossa igreja. Primeiro dia da conferência Transbordar. Essa arte vai estar na nossa rede social. Espalhe. Nós queremos celebrar ao Senhor e transbordar tudo que o Senhor tem nos dado. Fazer transbordar na vida da nossa comunidade. E pedir mais e mais e mais do Senhor. Então já fica ligado aí, primeiro domingo de novembro, primeira noite da conferência Transbordar. Ana Cristina tem um recado também para as crianças, que tem coisa boa vindo aí para as crianças. Só não sei que o microfone está higienizado de máscara, Ana. Bom dia, irmãos. Eu venho, mas eu venho pedir para trabalhar. E aproveitando a mensagem do pastor, eu acho que tocou o coração de todos nós, né? Voltemos para Jerusalém e a gente vai para o caminho trabalhando. E o trabalho vem aí dia 23 de outubro. Às 15 horas a gente vai começar uma tarde alegre aí com as crianças. Nós vamos convidar as crianças da comunidade. Comecem a orar para que essas crianças venham à igreja, para que a gente possa alcançar o máximo de crianças que a gente puder. Vai ter brinquedo aqui na frente, brincadeira, vai ter lanche e, obviamente, vai ter administração da palavra. Mas, para isso, a gente precisa que a igreja participe. A gente precisa de adultos responsáveis que estejam no controle das crianças, no controle do portão, para que elas não saiam no período. A gente precisa tomar conta do ambiente da igreja. Então, mesmo que você fale assim, mas eu não sei lidar com criança, vem, gente. Vem, por favor, porque a gente precisa muito da ajuda e do apoio da igreja. Né? A gente está aí no mês das crianças, as crianças recebem comemoração de vários lugares, só por receber.
mas a gente quer dar sim uma homenagem, brincar com eles, mas para levar Jesus aos seus corações, para que Deus alcance cada vez mais suas vidas. Então eu conto com a participação da igreja, nós precisamos de voluntários, então eu vou pedir para que vocês venham falar conosco e que a igreja participe em oração, mas também em ação. Conto com a presença de todos aqui. Amém. Pode vir adulto então, né? Não é só para criança não, né? Então, desperta a criança que está em você aí. Crianças, seus filhos, adultos, hoje à noite nós vamos ter um momento especial de oração por elas. Segunda-feira a gente está comemorando o dia delas, terça. E a gente vai orar junto com as crianças, junto com o Ministério Infantil, hoje à noite, momento de consagrar nossas crianças ao Senhor. Pastor, vem impetrar a bênção sobre nós, depois cantamos a última canção. Vamos ficar em pé? Obrigado, Senhor, por essa manhã que temos vivido em Tua presença, temos sido ricamente abençoados por Ti. Agora, Pai, leva Teu povo em paz. Leva-nos em paz, guardados, protegidos, abençoados, fortalecidos. Que logo mais à noite possamos retornar para nos encontrarmos e mais uma vez juntos adorarmos ao Senhor. E nesse momento, ó Pai, eu clamo, eu suplico, para que o amor de Deus, o nosso Pai Celestial, a graça maravilhosa e inexplicável de Jesus nosso Senhor, e as doces e eternas consolações e a comunhão do Espírito Santo sejam abundantes sobre esta igreja e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra. Que os irmãos e irmãs digam amém. Amém. Louvado seja o Senhor. Meu Senhor, e dura toda dor, dizer que no Yahvé minha justiça é. Eu e Deus, no controle está meu Deus. Tudo coordena, Jeová, meu Senhor, e dura toda dor, dizer que no Yahvé minha justiça é. Eu e Deus, no controle está meu Deus, tudo coordena. Vai na paz, irmão, Deus abençoe. Até a noite.